Ele era o homem mais poderoso do mundo. Um general que nunca havia perdido uma batalha. Um gênio político que o povo de Roma amava como a um deus. Ele era Caio Júlio César, ditador perpétuo da República Romana. Então, por que no dia 15 de março de 44 a.C., seus amigos mais próximos, senadores que ele havia perdoado, protegido e promovido, o cercaram em plena luz do dia e o apunhalaram 23 vezes? A história que vamos contar não é apenas sobre um assassinato. É sobre o dia em que a República Romana, com seus 500 anos de história, deu seu último suspiro. Para entender o assassinato, precisamos entender o homem. Júlio César não era um tirano comum. Após décadas de guerras civis que haviam sangrado a República, ele trouxe ordem e estabilidade. Ele era imensamente popular com as classes mais baixas, distribuindo terras para seus veteranos e grãos para os pobres. Mas para a elite do Senado, a aristocracia romana, César era uma ameaça mortal. Ele concentrava em suas mãos um poder nunca antes visto. Foi nomeado ditador perpétuo, um cargo que o colocava acima de todas as leis. Suas estátuas eram erguidas ao lado das dos deuses. Em Roma, havia uma palavra que era um tabu, um sinônimo de tirania: rei. E para muitos senadores, César agia como um rei em tudo, menos no nome. A questão não era se ele se tornaria monarca, mas quando. O medo e a inveja se transformaram em uma conspiração. Mais de 60 senadores se uniram em segredo, chamando a si mesmos de os Libertadores. O cérebro da operação era Cássio, um general e político amargo que não suportava a dominação de César. Mas para dar legitimidade ao ato, ele precisava de um nome de peso. Ele precisava de Marco Júnior Brutus. Brutus era o dilema em pessoa. Ele devia tudo a César, que o tratava como a um filho, perdoando-o após a Guerra Civil e o cobrindo de honras. Mas Brutus carregava o peso de sua linhagem. Ele era descendente direto do homem que 500 anos antes havia expulsado o último rei de Roma. Para Brutus, a lealdade à República e ao legado de sua família falou mais alto que a amizade. Ele se juntou à conspiração, acreditando que matando um homem poderia salvar a liberdade de Roma. A data para o ato foi marcada. Os idos de março, dia 15 do mês. O dia 15 de março amanheceu carregado de maus presságios. A esposa de César, Calpurnia, teve um pesadelo em que o segurava morto em seus braços e implorou para que ele não fosse ao Senado. Um vidente o havia avisado meses antes para ter cuidado com os idos de março. Naquele mesmo dia, ao encontrar o vidente, César zombou. Os idos de março chegaram. O vidente respondeu: sim, César, mas ainda não acabaram. Apesar dos avisos, César foi ao Senado. Ao entrar, os conspiradores o cercaram, fingindo apresentar uma petição. Um deles puxou sua toga. Era o sinal. O primeiro golpe veio por trás. César se virou surpreso e tentou se defender. Mas então, um após o outro, os senadores o atacaram com seus punhais. Ele lutou até ver, em meio aos seus assassinos, o rosto de seu protegido, Brutus, com o punhal na mão. Foi nesse momento, segundo a lenda, que César sussurrou suas palavras imortais. E tu, Brute? Até tu, Brutus. Derrotado não pelas lâminas, mas pela traição, ele parou de lutar, cobriu o rosto com sua toga para morrer com dignidade e caiu aos pés da estátua de seu grande rival, Pompeu. Os conspiradores acreditavam que seriam celebrados como heróis libertadores, mas a realidade foi o oposto. No funeral de César, seu leal general Marco Antônio fez um discurso inflamado, mostrando ao povo o manto ensanguentado e o corpo apunhalado de seu líder. A população de Roma, que amava César, se revoltou, caçando os assassinos e forçando-os a fugir da cidade. O ato que deveria salvar a República foi o golpe que a matou para sempre. Uma nova e terrível guerra civil explodiu, e dela emergiu um vencedor improvável, o jovem e astuto sobrinho-neto e herdeiro de César, Otaviano. Anos depois, Otaviano se tornaria Augusto, o primeiro e todo-poderoso imperador de Roma. Do sangue de Júlio César nasceu o Império Romano. A história, mais uma vez, provou que as consequências de um ato
raramente são aquelas que seus autores pretendiam. A morte de César é um lembrete eterno sobre poder, amizade e traição. Se você gostou de desvendar este momento crucial da história, inscreva-se no Códice Histórico para mais investigações em nosso passado.